Oi! Seja super bem-vindos, bem-vindas ao meu novo episódio. Hoje a gente vai falar sobre a nossa criança interior. Eu vou contar uma história. Há muito tempo atrás, tinha uma garotinha que saiu para brincar no seu quintal. Quando ela terminou de brincar, ela tentou voltar para casa. E a chave que ela tinha na mão não abria mais a porta da casa dela. Ela tentou ligar para os pais, ela tentou ligar para todo mundo e ninguém veio abrir a porta para ela. Essa garotinha sou eu, umas semanas atrás, mais especificamente no mesmo dia que eu fui gravar o episódio sobre natureza, que é o episódio passado aqui do podcast. Nesse dia, eu fiquei presa. E, gente, esse foi o melhor exercício de metáfora para minha vida. Porque enquanto eu estava ali presa, eu me senti muito ansiosa, isolada, dependente dos outros, muito sozinha e impotente, porque mesmo com a chave, eu não conseguia abrir a porta da minha própria casa. E mesmo com o celular, eu ligava e o meu marido não atendia. O que funcionou foi mandar uma mensagem no grupo dos meus sogros para eles ligarem no telefone fixo da minha casa e o meu marido ir lá abrir a porta para mim. Porque já era 1 da tarde e já tinha se passado 2 horas que eu estava lá fora, trancada. Eu acho que na vida, essa, pelo menos para mim, pessoalmente, é uma das piores sensações. Quando a gente fala de infância, a gente esquece o quanto ela é difícil. A gente coloca a infância num lugar, sim, onde teve ali muitos traumas para muitas pessoas, mas a gente sempre coloca a criança, e agora em mês de outubro, em breve é Dia das Crianças, a gente lembra, né, só da parte positiva, feliz, leve de ser criança. E ser criança, na verdade, é muito difícil. A infância, na verdade, é um dos lugares onde os nossos desejos não são sanados, onde a gente não se conhece, a gente não conhece os outros, a gente não conhece o mundo, a gente tá crescendo, é muita informação, o mundo é muito novo, a gente às vezes nem consegue se comunicar, a gente não consegue nem andar direito. É muito louco, porque o corpo começa a ser nosso, mas a gente tem muita falta de poder mesmo com a gente mesmo. Então a gente tem que sempre obedecer o que os pais estão falando, a gente não tá entendendo como o mundo tá funcionando, mas a gente já tem que vestir uma roupa, ir para uma escola, fazer alguma coisa que nos mandaram fazer. E eu acho que o meu lado genuíno, assim, de quem eu sou e o que eu acredito, vai muito contra isso tudo. Eu não quero ir numa escola, eu não quero entrar nessa sociedade, sendo que eu não pedi por isso. Tipo, eu não pedi pra nascer, por que que eu sou obrigada a vestir um uniforme? Por que que eu sou obrigada a ir pra casa da minha avó todos os domingos? E a gente, como crianças, é sempre colocado nesse lugar de impotência muito grande e não podemos fazer muito sobre isso. E sim, é todo esse lugar mágico de brincadeiras, sonhos, crescimento, da gente descobrir o mundo. E a gente vai falar sobre isso aqui também. Mas eu queria, antes de falar dos pontos positivos, falar principalmente do que a gente fala muito pouco, que é esse lugar da nossa criança interior que tem um lado negativo e que talvez a gente não quer resgatar a nossa criança interior por medo de todos esses traumas e aspectos negativos que ser uma criança também traz pra gente. E muitas vezes, talvez muito mais profundos do que vários adultos por aí, porque as crianças estão realmente passando por intensas buscas e descobertas, e em todas elas talvez a criança vai achar uma resposta que é: eu quero ter aquela liberdade, aquele desejo sendo saciado, aquele poder de comunicação e aquela autonomia. Então, não é à toa que eu, como muitas crianças, queria ser adulta. Pouco tempo depois de eu ficar presa fora de casa, eu assisti algumas leituras de tarô que eu adoro e eu acompanho muito. E eu também tenho o meu próprio tarô. E em várias, não foi só em uma, veio pra mim uma mensagem de a chave.
a chave, gente, que foi o que eu tinha na mão e não conseguia abrir a porta para entrar em casa. E veio a criança, veio a mãe, veio várias cartas e a leitura basicamente tinha uma mensagem de que eu preciso retomar essa criança interior. Que eu preciso resolver alguma coisa com essa criadora. E que toda essa leveza, todo esse lado positivo da criança só vai vir se eu entender que criança não faz dinheiro. Que criança é para brincar. Não é realmente assim para eu forçar essa criança a entrar no mundo adulto, porque a criança ela vai continuar naquele mundo dela. Quando você é criança, por exemplo, se eu fosse criança, enquanto eu tivesse ficado ali fora, trancada, eu ia brincar no meu quintal. Eu ia gravar mais. Eu ia brincar, eu ia pensar, eu ia sair ali, fazer amizades. Eu não ia ficar ansiosa para depois voltar para casa, porque era 1 da tarde, eu precisava fazer meu almoço. Essa sou eu adulta. Essa sou eu incapaz de aproveitar algumas horas presa no meu quintal. Eu entendo como presa. Uma criança talvez não entenderia. E, infelizmente, esse meu sentimento de ansiedade, de essa mesma ansiedade que eu experimentei estando presa, tendo a chave na mão, mas não conseguindo fazer nada, nem as minhas tarefas e trabalhos de casa, nem o meu trabalho criativo, nem ninguém, eu não conseguia, sabe? Essa ansiedade, essa isolação, dependência, é algo que eu tenho sentido em todos os meus dias. Eu tenho trabalhado muito. Eu realmente acho que trabalho é importante, isso é inquestionável. A gente precisa não só de dinheiro, mas a gente precisa se sentir útil, fazer algo que a gente gosta, estar na sociedade, colaborar, trocar com as pessoas. Eu faço o meu trabalho para além do dinheiro, para ajudar as pessoas. E porque elas me ajudam enquanto eu faço esse trabalho também. Eu me sinto assim muito plena, muito útil. Eu gosto muito do que eu faço. Eu poderia fazer um episódio aqui só para falar dos meus trabalhos e aprofundar neles, porque eu realmente tenho uma devoção muito grande com o meu trabalho, com as minhas criações, com o meu propósito, com a minha forma de agir no mundo. Não é hoje o episódio sobre isso, mas o fato é, mesmo eu amando o que eu faço, trabalho é trabalho. E eu estava trabalhando de domingo a domingo. E me perguntei, depois de todas essas leituras e reflexões, e o que eu faço fora o meu trabalho? Eu realmente tive que olhar para a criança Aline e falar: você não faz dinheiro, você é uma criança. Você é para brincar, você é para viver, para crescer. Mas então o que eu faço? O que eu faço hoje em dia, fora trabalhar e ser adulta? Eu, de 23 anos, que já tenho uma casa, sou casada e que recebo muitas vezes vários feedbacks de nossa, como você é madura, nossa, como você me inspira. Gosto muito dessa parte de mim. Eu gosto e honro. Eu realmente fui uma criança que em vez de brincar com outras crianças, eu era a pessoa que imprimia a folha para levar para um grupo de crianças para eles poderem desenhar. Então eu sempre fui uma criança mais assim madura e que cuidou de outras crianças. E eu acho que isso também tem o seu lado super positivo, que me ensinou muito e que eu cresci muito através disso, mas que eu também preciso resgatar uma parte da minha vida onde eu existo sem estar trabalhando. E não foi fácil, porque eu nunca fui uma criança de jogar videogame. Eu não gosto de jogo de tabuleiro, jogos de cartas. Assim, ficou mais difícil pra mim até ver uma série ou assistir um filme, porque eu sinto que eu tô perdendo meu tempo. Eu trabalhando de domingo a domingo, tentei me iludir falando que mas isso aqui é um podcast, mas isso aqui é um vídeo, isso aqui é mais um hobby, é uma paixão minha. Não, isso tudo é trabalho. E como é trabalho, me exige, a minha energia tá sendo drenada aqui e eu não tô conseguindo recarregar ela, não tô conseguindo ter espaço pra brincar, pra não fazer nada, eu não fico bem. Se eu não estou bem, eu não trabalho bem. E se eu não trabalho bem, o trabalho, que é algo muito importante pra mim, não vai ser feito de um jeito legal. E como ele é muito importante pra mim, eu vou ficar pior ainda. E aí o ciclo se repete, onde eu não estou bem, então o que eu faço não fica legal. E eu quero fazer coisas legais, quero trabalhar bem, e aí eu fico pior ainda. É uma coisa muito tensa, gente. Não recomendo. Então, assim, eu ouvi que não estava tão legal
E por não estar tão legal, eu aceitei então esse processo nas últimas semanas de repensar a minha criança com todos os lados, negativos inclusive, da minha criança. Porque atualmente também não tá tão legal. Trabalhar, trabalhar, trabalhar não resolveu minha vida. Então, me deu um pouco de coragem atravessar algumas crises atuais para eu voltar a algumas crises bem antigas, digamos assim. Porque é um processo muito íntimo, meu, e que eu não vou conseguir compartilhar tudo dele aqui, mas algumas coisas eu vou compartilhar com vocês. Primeira coisa é essa. Foi importante eu aceitar, reconhecer, relembrar que ser criança é difícil. E fui traçando vários paralelos em quando eu, ainda hoje, me vejo numa situação de criança, né? Que é um processo muito comum na psicologia de você ver os gatilhos, de você, nossa, nesse momento aqui, com que idade eu me sinto, sabe? Então eu comecei a resgatar esses processos e entender isso aqui tá sendo difícil, isso é uma dificuldade de criança ou isso é uma dificuldade da vida adulta? E eu acho que, por algum motivo, eu não gosto de me sentir assim. Eu não gosto de não ter palavras, não gosto de não ser do jeito que eu quero, não gosto de me sentir dependente, de não ser do meu jeito. O que é muito ego, e é um ego que é saudável e que também faz parte de toda a psique, de todo ser humano. Mas eu talvez escapuli demais dessa atmosfera negativa da criança e sacrifiquei, junto com isso, a positiva. Porque eu fiquei, isso aqui tá demais pra mim, eu não quero. Essa infantilização, essa falta de poder, essas coisas que não são do jeito que eu quero, essa falta de conseguir me comunicar e de falar e de não conseguir me expressar direito, não quero. Então, eu vou abandonar isso, eu vou deixar de brincar, eu vou deixar de fantasiar, eu vou deixar de ser criança. E aí eu fui me enfiando na vida adulta até o pescoço, porque era muito mais fácil aceitar que eu posso ser adulta e jogar o lado negativo e positivo da criança fora, do que ter que lidar com essas retomadas, tanto do positivo quanto do negativo, de um estado infantil, de um estado de criança. Só que isso, obviamente, não deu muito certo, porque assim, eu realmente precisava perceber, de verdade, assim, que viver é uma brincadeira e que eu comecei a levar essa brincadeira sério demais. Eu, com 23 anos, casada, morando numa casa que é minha, formada, eu tenho um trabalho independente, eu tenho a minha empresa, tem trabalhos que são da casa, tem trabalhos que são artísticos, mas todos eles são trabalhos, e eu sendo a minha própria chefe, eu sou um saco, então eu transformei as minhas brincadeiras em coisas sérias demais. Eu transformei a vida, eu transformei as levezas, eu transformei, sem querer, o lado, inclusive, positivo, matando totalmente essa minha criança, esquecendo e numa ilusão, assim, de querer fugir daqueles lados negativos da criança. Quando eu era criança, umas brincadeiras que eu brincava eram essas brincadeiras mais realistas. Tipo assim, na rua mesmo, correr, ralar joelho, joguei muito futebol. Eu gostava de brincar com as pessoas, algum esporte, ou polícia ladrão, ou fazer escolinha. Então, a minha criança, ela sempre fez o que criança faz, que é fazer teatro. Basicamente isso, você fazer um teatrinho. E teatro é fazer vida. Então, ao fazer teatro, ao escolher cursar teatro, eu estive muito reconectada com isso e muito nutrida com isso. Mas como foi uma formação, uma graduação, isso também me colocou num lugar de não é mais brincadeira, agora é coisa séria. Só que não existe coisa séria na vida, porque a vida é um teatro, a vida é uma brincadeira. E isso me emociona muito, assim, me faz muito viva. Enquanto eu tava escrevendo esse roteiro, que já foi, assim, super recortado e bagunçado e que tá difícil de organizar as ideias, eu botei uma musiquinha, assim, clássica, emotiva, e eu fiquei marejando meu olho toda a vida, porque me faz viva, me deixa muito emocionada mesmo, assim. Quando a gente faz alguma coisa assim, aí a gente quer compartilhar com as pessoas. A gente quer vir aqui chamar mais gente pra vir brincar comigo.
Eu quero mostrar meus brinquedos para vocês. Eu quero mesmo brincar com vocês. E aí no mundo adulto isso fica muito torto, porque eu começo a pegar esses sonhos dessa criança que eu começo a levar tão a sério e aí eu começo a exigir da minha criança que ela trabalhe para mim. Porque as ideias vêm dela. A autenticidade, a emoção, essa leveza vem da minha criança. E aí eu comecei a exigir que a minha criança trabalhasse para mim. Gente, sem brincadeira, um trabalho escravo, infantil, super injusto comigo mesma. E foi muito bom porque a minha criança, ela virou para mim e falou assim: "Eu nunca mais vou brincar com você. Se é desse jeito, eu não quero brincar mais." E aí foi onde eu percebi que eu preciso deixar a minha criança em paz, para ela ficar livre, para ela ficar solta. E eu precisava me perguntar: quem que é a Aline criança? Por acaso, paralelamente, a minha família começou a colocar vídeos e fotos num drive. Então ficou realmente assim, por ordem de acaso ou sincronias da vida. Todo dia eu assisto um videozinho, eu vejo uma foto de minha criança, eu relembro de coisas, que é muito louco isso quando a gente vê uma foto da gente criança, né? Às vezes a gente fica, nossa, esse sapato, nossa, essa blusinha, nossa, essa mochila, coisas que a gente não lembra, mas quando a gente vê a foto, volta tudo assim na nossa cabeça. Então eu fiquei revendo fotos e vídeos, relendo os meus diários, abrindo espaço para fazer algo que é me reconectar com essa criança e agir, me engajar em coisas que eu não necessariamente chame de trabalho. Um trabalho que pode ser de casa, um trabalho que pode ser a professora, ou um trabalho que pode ser um podcast, alguma coisa artística, que tudo isso é um trabalho. E sinceramente ainda não funcionou para mim jogar coisas ou pintar, fazer coisas que são estereotipadamente de criança. Mas eu, inclusive, estou aberta a continuar tentando, porque eu quero algo que consiga me reconectar com a minha criança. Mas se a minha criança não era uma pessoa que pintava e que jogava, eu preciso reconectar com o que a minha criança fazia. E eu acho que uma das formas que me ajuda é ver um filme, ler um livro, fazer essas artes ridículas, contar umas piadinhas, fazer umas caretas, imaginar coisas, fazer os outros rirem. Eu tinha muito disso quando eu era criança, sim. Não tem uma foto que eu não tô fazendo uma careta. E experimentar umas coisas novas, sabe? Deixar essa criança pegar o que tem pela frente e brincar com isso. Pode ser um toco, pode ser pedra, pode ser uma brita. Eu lembro que eu fui no começo do ano numa festa aqui e o chão eles colocaram um monte de pedrinhas. E assim, eu preocupada com frio, eu preocupada com muitas coisas. E aí vi umas criancinhas e elas estavam, sei lá, com a mão cheia de pedra e brincando com as pedras assim do chão, com nada. Sabe, tudo vira brinquedo. Não é à toa, inclusive, que ator em francês, em inglês, em alemão não atua. Ele brinca. He plays, spielt. A gente tem spielen, playing, como verbo de música, de arte, de atuação. Eu gosto muito de atuar. Eu gosto muito de sei lá, ter ato, ter atitude, ter ação. Mas essa atmosfera da brincadeira, de simplesmente jogar, é muito mais legal. E é uma coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês para vocês resgatarem isso da forma que vocês precisarem na vida de vocês, na área de vocês, hoje. Bom, a gente já falou sobre aspectos negativos e positivos. Eu falei um pouco aqui desses meus processos de aceitar, com leveza, inclusive, que essa criança que eu estou tentando reconectar-me com ela vai trazer aspectos que são difíceis para mim também, mas que vai trazer aspectos maravilhosos, legais. E que eu não preciso, nesse processo todo, colocar metas, tópicos, criar um passo a passo, um tutorial certo do que fazer. Eu simplesmente preciso acreditar que ela tá aqui e que ela precisa só de espaço para poder jogar, brincar, experimentar coisas, ser louca, incompreendida, ridícula. Como a gente já falou sobre tudo isso, vamos falar agora sobre a casa. Vocês lembram da minha chave? Tinha uma porta que a minha chave não conseguia abrir. E eu fiquei pensando nessa poética dessa porta, dessa casa, que também vale muito a pena pra gente pensar o nosso espaço de ser
criança no mundo. Caminhando esses dias, eu fui contar em quantas casas eu já morei. E eu já morei em 11 casas. E assim, eu não esperava morar em tantas casas assim. Porque eu já morei em algumas cidades, eu tava esperando, sei lá, 5, sei lá, 6 no máximo. 11 eu não tava esperando. E talvez essa ideia de casa, para minha criança, ficou muito marcada com esse movimento de transição, de que é muito bom, de movimento, de mudança, de lugares novos. Eu viajei muito também, mas por outro lado, essa criança não tinha um porto, uma estabilidade. Não teve talvez uma casinha onde eu fiquei olhando para mim mesma como criança nessa casa. E aqui eu posso brincar, aqui eu posso ser um lar para minha criança. Hoje em dia, talvez isso mudou, porque hoje em dia eu tenho uma casa própria, onde eu consiga dar esse lar para essa criança e falar que ela pode vir, falar que ela pode ficar em casa e que ela pode fazer uma baguncinha, se ela quiser, que ela pode vir brincar à vontade. Uma coisa agora super íntima aqui no final é que a Aline, nos vídeos, quando ela era criança, ela sempre ficava pedindo para ela se ver na câmera. O meu pai, ele gravava um vídeo da gente, de mim e da minha irmã criança, e eu ficava assim, deixa eu ver, eu quero ver, tipo, cadê a Aline? Isso é muito louco como a questão do vídeo, da imagem, de criar alguma coisa para a posteridade, talvez de registrar, documentar a vida, também está comigo desde a minha infância. E essa loucura em que eu era uma criança e parece que eu queria me ver ao mesmo tempo que eu estava sendo gravada, porque ainda era muito confuso para a mente de uma criança falar, peraí, eu tô aqui, mas eu também tô ali naquele vídeo. E eu também pedia muito pro meu pai me filmar. Tem vídeo onde eu falo isso mais de 50 vezes, sem brincadeira. Eu grito e eu repito isso todo segundo. É um saco. Meu pai é assim, Aline, já chega. Porque eu tô assim, pai, filma eu, filma eu, filma eu. E eu já editei um documentário com todas essas gravações de mim criança. Esse documentário pessoal eu tinha editado pra mim mesma. Eu não queria divulgar ele pro mundo, mas eu queria deixar ele salvo nas nuvens. Então coloquei ele como não listado no YouTube e o YouTube me bloqueou. Porque tinha imagens, talvez, de eu criança ali mais peladinha. Então não deu certo. E aí eu tenho esse documentário pra mim. Eu editei ele, gravei, fiz questão de salvar algumas imagens que é VHS, que pode se perder. E aí ficou muito claro pra mim nesse processo todo, de alguns anos atrás eu ter editado isso, mas hoje reassistir e continuar reassistindo tudo isso pra ressignificar o que que é isso, o que que são essas mensagens da Aline do passado pra uma Aline hoje. E aí fica muito mais claro pra mim que o que eu precisava de fato é essa atenção. E é muito louco que eu preciso dessa atenção. É por isso que eu falo tanto, que eu faço vídeos, que eu quero ser vista. E em certa medida, isso é normal, isso é saudável, isso faz parte do que eu escolhi como trabalho, como projeto. Mas eu preciso tomar muito cuidado para essa balança não despencar, para que eu considere eu mesma boa o suficiente, para que eu me ame, para que eu me respeite, para que eu me dê atenção. Porque se eu não estiver me dando atenção, tudo isso que eu já estou fazendo, falando, mostrando, criando, nossa, vai ganhar uma dimensão muito, muito tóxica, irregular, nada saudável para mim, na medida onde eu quero tanto a atenção dos outros que eu estou fazendo isso agora não mais porque é uma brincadeira e eu gosto disso, e sim pela atenção dos outros. E é muito difícil, na vida adulta, a gente se considerar suficiente, a gente se respeitar, a gente se dar tempo, a gente nem sempre tem esse luxo, nem sempre tem esse mindset, a gente nem sempre tá se amando e se dando a atenção que a gente merece. E assistir aquela Aline gritando por atenção é lembrar que ela tá ainda dentro de mim e que eu preciso dar atenção pra ela. Eu preciso amar ela. Porque ninguém aqui que tá ouvindo o meu podcast ou vendo os meus vídeos vai sanar essa atenção que eu preciso dar pra Aline. É eu que tenho que dar. Essa parte da infância eu acho que habita todos nós.
Porque sabe uma criança que você vai pra casa dela e aí a criança vai ficar se jogando no chão, tacando coisas em você, fingindo que caiu e se machucou só pra chamar a sua atenção? Sabe essas crianças que começam a brincar só pra se exibir, realmente pra chamar a sua atenção. Eu entendo essa parte dentro de mim como saudável, normal, aceitável, que eu preciso recalibrar. E aí, recalibrando, eu consigo entender essa mesma dinâmica num lugar mais positivo, num lugar mais saudável, de tipo assim, eu vou chamar atenção, eu vou mostrar, eu vou falar mesmo, eu realmente quero ser ouvida, eu realmente quero ser vista, mas isso é só uma criança chamando a sua atenção, te cativando, para fazer o quê? Para fazer com que você queira ir brincar com ela. Então, eu não quero que isso vire uma busca infantilizada de querer atenção, e aí eu entro num outro ciclo. Eu sim quero reconhecer isso, me dar atenção, me amar, para conseguir pegar essa estratégia, essa coisa da brincadeira que todo mundo tem e que eu também tenho, e fazer com que isso vire sempre esse convite, esse cativar de pessoas, chamar a atenção das pessoas para que elas venham brincar comigo, para que elas venham se divertir, se jogar no chão também, e pronto. Capturei sua atenção, agora a gente pode ser amigos. Outra coisa que eu estou tentando fazer também é não ser adulta demais para passar por cima dessa criança interior tentando me chamar para brincar. Muitas vezes, quando eu acho que pintar um livro, ir no cinema, ver uma peça é perda de tempo e eu não tenho esse tempo para perder e eu tô esgotada ou eu tô cansada, não tenho energia para brincar, porque brincar exige muito. Eu começo a refletir como se realmente essa vozinha, essa vontade, essa insatisfação, essa criança interior que tá ali, Aline, vamos brincar, Aline, vamos fazer algo diferente, Aline, vamos sair, eu quero fazer alguma coisa nova, eu quero ir num cinema, num teatro, eu quero pegar essa Aline e ouvir mais ela. E é ela que tá precisando da minha atenção, é ela que tá ali, oi, olha pra mim, filma eu, deixa eu fazer parte dos seus projetos também, olha eu aqui, deixa eu brincar. Tipo, ela fica me tacando coisas o dia inteiro. E eu assim, para, sossega, calma, agora não. E acho que essa é uma reflexão, uma experiência que faz sentido a gente realmente se colocar na nossa vida, observando o que a gente tem feito na nossa vida, para ver se a gente está traçando esses paralelos simbolicamente de um lugar que salva a gente do mundo dos adultos ou de um lugar que só condena a gente a esquecer aquela criança e ela não vai morrer, ela continua ali. E ela vai continuar triste, ela vai continuar querendo brincar com você, ela vai continuar trazendo para a sua vida de adulto hoje os efeitos, as consequências de não ter brincado com ela, não ter vivido com ela, porque a vida é uma brincadeira. Bom, aqui no final eu queria trazer um bônus que é: eu estava recentemente lendo dicas, blogs, coisas sobre podcast, onde tem inclusive uma opção de criar uma newsletter. E aí eu fiquei, nossa, interessante, eu posso criar uma newsletter, falar quando tem episódio novo e estruturar, né, profissionalizar esse podcast. Aí eu fui colocar assim e pesquisar e eu descobri que para isso eu preciso colocar o meu e-mail pessoal. Precisa ser necessariamente um e-mail que vai ser conferido e tananã. Aí eu desisti, porque esse meu e-mail eu fiz quando eu era criança. O meu e-mail pessoal, ele é em inglês, e ele é um inglês que tá errado, porque a Aline, criança, nem sabia o inglês direito. E ele é o e-mail que eu uso assim pra vida. Então, eu fiquei, quer saber? Eu não vou colocar esse podcast em outras plataformas, eu não vou criar newsletter, eu não vou fazer nada, eu vou honrar o meu e-mail de criança e a minha criança, por algum motivo, me salvando de pegar um projeto que é tão legal, tão significativo pra mim, tão legal no sentido de que eu comecei esse podcast esse ano e ele é novo e ele ainda talvez vai ter muitos outros momentos e fases. Ou ele vai acabar um dia, ou ele vai morrer, ou ele vai crescer, ou ele vai virar outras coisas.
Mas eu realmente ainda queria manter a essência de quando eu criei, que é simplesmente um lugar um pouco mais da vontade. Eu que gosto muito de conversar e trocar com as pessoas e pensar, refletir as coisas, gosto de escrever, que eu consiga dar vazão a tudo isso, esses pensamentos, essas reflexões, compartilhando isso com outras pessoas. Áudios que eu ia fazer para todos os meus amigos, eu faço aqui para todas as pessoas que talvez também não são meus amigos e que vão gostar de saber sobre tudo isso, ouvir tudo isso. E não era para eu ganhar dinheiro. Não era monetizar, não era fazer uma assinatura, não era colocar em todas as plataformas. Então, tô aqui no final também, dando esse aviso que, pelo menos por enquanto, esse podcast não tem mais um programa de assinaturas. Talvez ficou só um mês tendo programa de assinatura e eu já retirei porque não é a verdadeira proposta, a verdadeira intuição, inclusive de criança, que eu tenho para com este projeto. É isso. Eu acho que nós temos as chaves pra gente mesmo. E a grande questão é a chave para sua criança interior. Onde que ela tá? Que portas ela abre? Como que você acessa ela? Essa chave tá funcionando? A sua criança interior tá dentro de qual casa? Se vocês tiverem dicas, processos, quiserem compartilhar qualquer outra ideia, desabafo, reflexão sobre tudo isso, eu estou aqui, vou adorar ouvir, trocar. Por enquanto, vivam bem, sejam bem doidinhos, brinquem muito, lembrem que a gente precisa disso e que uma das capacidades mais lindas em toda criança que eu sempre admirei, inclusive em mim mesma, foi falar verdades. E eu acho que o mundo adulto precisa muito disso. Então não se esqueça disso, se lembre da sua criança, um beijo nela, um abraço e até o próximo episódio.